Neste momento, vamos usar o multímetro para medir a continuidade do fusível. Primeiro, pegamos o multímetro, movemos a chave seletora para a posição do diodo, onde também teremos um bip sonoro. De posse das ponteiras, pretas e vermelhas, vamos exatamente naquele componente que está identificado com a letra F. Neste nosso exemplo aqui, como já vimos, é a letra FU101. E assim mediremos a sua continuidade. Preste bem atenção que no nosso exemplo o fusível se encontra bom. Por quê? Porque o nosso multímetro está apitando e dando um circuito fechado, que no seu visor mostra 002. Estando assim, sabemos que o fusível está bom, com certeza. A tensão que medimos na ponta do cabo, claro que ela está passando pelo fusível. Então, o meu circuito está sendo alimentado. Só nos resta agora, infelizmente, a substituição do próprio LCD. Na maioria das vezes, esse procedimento que demonstramos até aqui, ele soluciona, em média, de 30% a 40% dos defeitos nesse tipo de defeito analisado por nós no momento. Conforme foi dito anteriormente, o fusível se encontra bom, pois, ao medirmos com o multímetro, percebemos que ele apita e dá o valor no seu visor de 0,2. Caso ele estivesse aberto ou rompido, deveríamos substituir o mesmo por um outro. Esse tipo de fusível, ele é um pouco difícil de achar no mercado de um modo geral, porque esses fusíveis CMD não se encontram com grande facilidade. Às vezes no mercado de São Paulo encontramos uma grande variedade desses fusíveis de vários tamanhos, enfim. Mas nos casos em que não tenhamos um outro para substituir, poderemos remover de um outro LCD sucateado e colocarmos neste local. Ou ainda, substituir esse fusível por um fusível de vidro. É obviamente que o fusível de vidro é um fusível muito grande. A única coisa que vamos aproveitar dele é apenas o filamento que está internamente nele, que é um pequeno fio dourado que se encontra na parte dele. Como vamos ter acesso a isso? Quebrando este vidro e pegamos apenas o filamento e soldando ele nas extremidades do fusível, direto na placa de controle do LCD, fazendo com que nós unimos o circuito de um ponto ao outro, fazendo com que o fusível volte a funcionar. Devido à dificuldade de encontrar esse fusível, e muitas vezes, nem sempre no corpo do componente, nem sempre especificando a amperagem dele, posso destacar que esses fusíveis variam de 1 a 2 amperes. Ou seja, o fusível, caso nós formos usar o filamento do fusível de vidro, tá? Esse fusível de vidro eu encontro em qualquer casa de eletrônica, ele tem a classificação de 3AG. 3AG quer dizer o tamanho dele, um fusível grande, sinal que eu vou ter um filamento bem grande. Não devemos usar fusível de 20AG, que é um fusível pequeno, e o filamento vai ser muito pequeno. Esse fusível, quando nós quebrarmos, vamos ter um filamento bem grande, de modo a trabalhar com mais segurança e com mais tranquilidade. Esses fusíveis vão girar entre 1 a 2 amperes, ou seja, eu tenho que comprar fusíveis de vidro de 1 a 2 amperes, ou remover qualquer fusível de qualquer placa lógica ou de uma placa lógica no LCD e soldar na área, remover o que está aqui e soldar na área onde eu removi o fusível antigo, um novo fusível. Uma dica que nós passamos para que vocês, antes de colocar o fusível, meçam a continuidade na extremidade de saída do fusível em relação ao terra. Isso garante que nenhum curto existe após o fusível, pois se porventura colocarmos um fusível ou fecharmos o circuito com filamento de um fusível de vidro e esse fusível vir a queimar, é sinal de que o circuito em diante está danificado. Para que não tenhamos esse problema, meça a extremidade de saída, ou seja, a extremidade que parte para dentro do circuito em relação ao terra, usando o multímetro na continuidade, como por exemplo o que faremos agora. As partes metálicas da placa de controle do LCD são terras.
Então, se medirmos de uma para o outro, perceberemos que o multímetro apita e coloca a classificação lá de 0,2, simbolizando que as duas partes estão ligadas à Terra. Então, no fusível, mediremos a sua extremidade de saída, que é justamente a extremidade que sai para o circuito de um modo geral. Essa extremidade não poderá apitar. Se caso tivesse apitado, é que existiria um curto no circuito, ou seja, um curto que está ligado direto ao terra, impossibilitando assim de colocarmos o fusível, pois se botarmos o fusível nesta posição, haverá queima do mesmo, ou às vezes até dano causado ao circuito de controle do LCD. Analisando um dos segundos defeitos, segunda causa que mais acontece no próprio notebook, é o problema, no caso da tela estar bem fraquinha, ou seja, a imagem está bem fraca, mas às vezes é até visível no fundo, e já testamos o notebook com monitor externo e temos a certeza que ele está funcionando. Então, como a imagem está fraca, nós constatamos que, na realidade, a lâmpada não está funcionando. Sabendo que a lógica que já estudamos anteriormente, tudo que está ligado a brilho, a intensidade e clareza da imagem está ligado somente ao circuito da lâmpada, que vem oriundo da placa lógica, vindo pelo cabo de vídeo, ele deriva do próprio cabo de vídeo até chegar ao próprio LCD inverter, onde no LCD inverter recebe a alimentação e os sinais de controle de brilho e de switch da tampa, para que o próprio circuito possa gerar uma alta tensão para acender a lâmpada que se encontra dentro do próprio LCD. Para que possamos analisar isso de maneira exata e correta, seguiríamos determinados processos que vamos destacar agora. Com o equipamento desligado, nós vamos ter que remover a capa protetora que protege o LCD inverter. Essas capas normalmente elas são presas na parte de trás com pequenas colas. Devemos descolar isso de maneira segura, sem causar nenhum dano. Em alguns LCD inverter, que eles são muito finos, os transformadores de alta potência, que são exatamente esses aqui, eles às vezes são apenas de ferrite e colados direto na placa. Se forçarmos muito ele, podemos quebrá-lo. Então deveremos sempre tirar essa capa com muito cuidado para não danificarmos nada com as ferramentas que estivermos usando. Primeiro passo é desligar uma das extremidades, ou o cabo de entrada ou a lâmpada. No nosso caso eu vou desligar o cabo da lâmpada, puxando ele e soltando, para que eu possa assim remover a capa protetora, de modo a eu deixá-la espaçosa e assim eu ter acesso à placa lógica. Quero destacar que assim toda essa parte é aterramento. Para evitarmos dano, queima de alguma coisa ou alguma parte metálica possa encostar na placa, devemos isolar isso com uma folha de papel ou algo que evite que essa placa encoste na estrutura do notebook. E voltamos assim a ligar a lâmpada. Agora partiremos para o multímetro. Seguindo o multímetro, já com a ponteira jacaré presa à estrutura do terra, para que possamos colocar um multímetro na estrutura do circuito do notebook. Com as salas de leitores, colocaremos eles na escala de 20 volts DC, pois o notebook trabalha com a tensão de alimentação, no caso o LCD inverter trabalha com a tensão de alimentação que gira em torno de 5 a 19. Então 20 volts está dentro da escala que eu preciso medir. Com a ponteira vermelha, para que eu possa analisar, vou encontrar nos conectores de entrada as tensões presentes. Quero destacar que o LCD inverter só funcionará se todas as tensões estiverem presentes, como por exemplo, a tensão de alimentação vai direto para o fusível, como já foi dito em outro exemplo, tem a letra F na frente. Neste caso, o primeiro fusível desse circuito tem o número 1, então esse aqui está como F1. Este é o fusível que recebe a alimentação. Logo no passo, eu deverei encontrar outros pinos que tenham tensões que variem entre 0 a 5 volts em 2 pontos. Esses 2 pontos presentes simbolizam que eu tenho controle de brilho e switch da tampa. Neste nosso exemplo, vamos medir a tensão em uma das extremidades de fusíveis.
com a ponteira vermelha em uma das extremidades do fusível, percebo através do multímetro que está marcando entre mais ou menos 18,5 volts, mais ou menos. Essa tensão deve estar presente nas duas extremidades do fusível, simbolizando que está entrando e saindo tensão. Constatando assim que o fusível se encontra em bom estado e existe a tensão de alimentação. Caso exista apenas tensão em uma das extremidades do fusível, simboliza que o mesmo está aberto. Mas para que possamos ter certeza, devemos medir com o multímetro, na escala de continuidade, o seu segmento, para ver se ele realmente está rompido. Esses fusíveis normalmente giram em torno de 1 a 2 amperes. Caso ele realmente esteja rompido, ou substituiremos por um outro, ou ligaremos um filamento de um fusível de vidro entre as suas extremidades, garantindo assim o funcionamento deste próprio fusível. Devo encontrar nos demais pinos duas tensões positivas, como por exemplo, nesse nosso exemplo, o pino 2, ele se encontra com uma tensão em torno de 5 volts. O terceiro pino do meu conector encontra-se com uma tensão de 2,3 volts. E os demais pinos, no caso desse conector, nada se encontra. Simbolizam que os outros pinos ou não estão sendo usados ou são pinos de terra. Uma coisa importante destacar, independente da quantidade de pinos que esteja um inverter, sempre terá que ter a tensão de alimentação que gira em torno de 5 a 19 volts e 2 pinos que poderão se dividir pela quantidade de pinos que tem tensões positivas que girem de 0 a 5 volts. Mas destaco que o LCD inverter só acende se a tensão estiver acima de 2,5 volts. Abaixo de 2,5 volts dessas tensões de brilho e do switch da tampa, o LCD inverter não acenderá. Ou seja, a ausência de alguma tensão dessa faz com que o inverter não funcione. Se tiver as 3 tensões do inverter estiverem presentes, o inverter funcionará. Nos casos em que todas as condições ideais para o FL inverter funcionar, como por exemplo, as tensões de controle de brilho, switch de apagamento, alimentação, o fusível tem tensões nas suas extremidades, toda a condição ideal para ele funcionar, porém a lâmpada continua ainda não acendendo. Então, antes de condenarmos o FL inverter, devemos primeiro testar a lâmpada. Esta lâmpada, independente do tamanho dela, ela pode ser testada com qualquer uma, seja em qualquer LCD. Neste caso que mostraremos, estamos pegando um LCD e colocar apenas a lâmpada ligada na saída do FL inverter para que ele possa acionar. Com o equipamento desligado, devemos remover a lâmpada do seu próprio conector. Ou seja, temos o FL inverter solto do seu conector. De posse de uma lâmpada qualquer, o ideal é que ela tenha a mesma conexão, pois assim não precisamos fazer nenhuma adaptação. Mas caso não tenha, devemos adaptar ao conector. Prestem bem atenção que o LCD está solto, somente solto, isso é um LCD de teste. Devemos encaixar no mesmo local, de modo que apenas a lâmpada está ligada e ele deve e tem que acender. Ao ligarmos o equipamento, o LCD deve acender. É um LCD de sucata, de teste, mas podemos perceber que a lâmpada está acesa, simbolizando, neste caso, em que, se a tela continua não acendendo e acendeu a lâmpada de teste, simboliza que o FL está bom, o problema está na lâmpada que devemos substituí-lo, que demonstraremos no módulo a seguir.